Gostaria de passar a palavra ao senhor Bené Barbosa para responder aos quesitos da comissão. Bom, vamos lá. Bom, eu vou me ater exatamente aos comentários dos deputados que foram feitos, porque se a gente fosse tentar rebater ou contestar outras informações que estão sendo colocadas aqui, a gente acabaria talvez esse debate no ano que vem ou um pouco depois, né? O que mais me espantou aqui hoje, e um espanto nesse caso negativo, é que a gente veio aqui para falar em controle, em fiscalização, em uma melhora nesses controles, ou uma definição desses controles, mas o que eu vi sendo mais discutido aqui foi exatamente o que já foi referendado em 2005, o que já foi decidido em 2005. O cidadão brasileiro, apto a isso, ele tem o direito de ter uma arma de fogo na sua casa. Isso é direito. Isso hoje é indiscutível. Se é ruim, se é bom, se é perigoso, se não é, se defende, se não defende, isso já foi discutido à exaustão em 2005 e, aliás, isso vem sendo discutido desde pelo menos 1995. E a população decidiu. Isso precisa ser respeitado. A questão, acho que a segunda questão mais comentada aqui, inclusive, pelos deputados, é a questão da arma roubada. A arma que foi utilizada em Realengo era uma arma que um dia foi roubada. Ok, é verdade, foi roubada. Isso quer dizer que lá atrás o Estado falhou em proteger esse cidadão que teve sua arma roubada. Falhou de novo em proteger essas crianças que foram mortas por essa arma. Falhou quando, mesmo com um boletim de ocorrência de furto ou roubo, não recuperou essa arma na mão da criminalidade. E essa arma continuou circulando. Ou seja, aí a gente bate exatamente como a gente ouviu aqui hoje. A gente precisa começar a falar, não é o problema da arma legal ou da arma ilegal. O problema principal é do cidadão legal ou do cidadão ilegal. Hoje nós temos um problema que não é violência em si, é criminalidade. E junto com a criminalidade, a impunidade, que ainda impera no Brasil. O milagre de São Paulo foi simplesmente começar, dentro principalmente do objetivo da redução de homicídios, melhor equipar as polícias, melhor, dentro do que foi proposto, melhorar o salário desses policiais e principalmente investir muito na delegacia de homicídios de São Paulo, que pulou de uma taxa de 10% de resolução de homicídios para 47% nesses últimos 10 anos, chegando na capital a ter quase 70% de resolução de homicídio. Por isso os homicídios caíram. O homicida contumaz, que é aquele que está na periferia, que é aquele que mata constantemente. Tá? Se vocês lerem um livro chamado Homem X, do Bruno Paes Manso, ele descreve exatamente isso. Quem mata e quem morre nas periferias, nesse caso de São Paulo. São matadores contumazes, sim. Essa ideia de que quem mata no Brasil é a briga de trânsito, é a briga de bar, é a briga de vizinho, isso não é verdadeiro. O Brasil não é um país de assassinos. O Brasil hoje é um país de vítimas. E quando você começa a tirar esses criminosos das ruas, obviamente você tem uma queda na criminalidade. Coisa que vem sendo feita há 10 anos nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos, retornando a São Paulo tem hoje a maior taxa de encarceramento do Brasil. Continuo dizendo, é o estado que mais prendeu e condenou criminosos, principalmente condenou os criminosos perigosos ou violentos. Os Estados Unidos tem hoje uma taxa que alcança, esse ano, uma taxa de 5 homicídios por 100 mil habitantes apenas. Aquele dado apresentado pelo IPEA está desatualizado, como aparece como quase 12. Ele tem 5. Dado, é só procurar estatísticas do governo dos Estados Unidos. E ele tem hoje, na mão da sua população, simplesmente 270 milhões de armas de fogo. Como dito aqui pelo nosso delegado, aqui no Brasil não chega a 2 milhões de armas registradas. E um monte, obviamente, de armas ilegais. A questão da arma ser contrabandeada, de calibre restrito, importada, exportada, produzida no Brasil, o que a gente precisa entender também
é que o crime, ele, principalmente o crime organizado, ele se modifica com o tempo. Ele busca se atualizar, inclusive com armamento. Então, o que era na década de 70, 80, 90, o 38 satisfazia esses criminosos, né, a 765 satisfazia esses criminosos, hoje isso não acontece. Então, ele começa a substituir esse armamento por um armamento mais moderno, mais eficaz, né, e principalmente com maior poder de fogo. E esse armamento, que para ele é obsoleto, começa a descer e ganhar as ruas nas mãos dos pequenos criminosos. A questão, mais uma vez dizendo, da arma roubada, e eu volto a insistir nisso, estão jogando a culpa da insegurança, a incapacidade e a inépcia de combater a criminalidade nas costas do cidadão honesto que foi vítima. Por quê? Alguém acredita aqui, por exemplo, que um assaltante que rouba um caixa eletrônico, ele vai usar esse dinheiro para instituição de caridade? Não, ele vai financiar outros crimes. O que rouba um relógio vai financiar outros crimes. O que rouba um celular que vai parar dentro da penitenciária para comandar crimes aqui fora, então a culpa é, no fundo, é daquele que é roubado, é daquele que é vítima. Então ele é vítima duas vezes. Então a gente precisa mudar o foco dessa discussão. Voltando à questão do referendo, sou absolutamente contrário ao referendo. Acho que o povo votou, foi inequívoco a votação, não votou errado coisa nenhuma, não votou equivocado coisa nenhuma, sabia muito bem o que estava votando o direito, a opção de ter uma arma. O movimento Viva Brasil não diz que você tem que ter uma arma, não sugere que você compre uma arma, não sugere que você se arme, muito pelo contrário. O que a gente defende é a opção que o cidadão tem e é garantida. Agora, como eu já disse, não podemos travestir fiscalização, controle e mais restrições para proibir o que o referendo não proibiu, porque é isso que está sendo proposto em muita coisa que eu ouvi aqui hoje. Sobre o referendo, além de tudo isso, além de ser um golpe à democracia e abrir um precedente muito perigoso de a gente começar a contestar quanto realmente vale o voto popular, quanto realmente vale uma eleição, será que só vale quando eu ganho? Quando eu perco, então, vamos fazer de novo, vamos fazer à la Hugo Chávez, fazemos um referendo até termos a decisão que nos agrada, aí a gente para. Isso é perigoso. Porque se eu faço isso com um referendo hoje e digo que a população votou errado, amanhã eu posso fazer isso numa eleição para a presidência da República e dizer, não, a população votou errado, vamos contestar isso, vamos fazer de novo. Então, democracia, acima de tudo, precisa ser respeitada. Gostaria de corrigir aqui só uma questão, o valor do referendo. Se formos levar em consideração a eleição majoritária de 2010, a gente teria um custo direto de 450 milhões, mais 850 milhões em isenção fiscal. Ou seja, passaríamos, aliás, de R$1 bilhão para se fazer um novo referendo nessa altura do campeonato. Enquanto isso, a gente vê aí a própria Polícia Federal ficando sem verba, até para decolar aquele avião não tripulado, que está até hoje, foi comprado, mas não saiu do chão porque não tem gasolina. E não tem dinheiro para comprar gasolina. Então, tudo isso precisa ser visto com muito cuidado. Bom, eu não vou me estender mais, foi o que eu disse, se a gente ficar aqui contestando um ao outro, a gente passa a semana inteira. O que eu peço para todos os senhores, para todos vocês que estão nos ouvindo, tá? Não acreditem em mim, não acreditem em um, não acreditem em outro, procurem mais informação. O que a gente passou aqui é só a pontinha do iceberg. Há muito mais por detrás disso. Há muito mais que ser discutido. Há muito mais que ser estudado. Há muitos outros exemplos, né? Há que ter um aprofundamento para a gente não tomar decisões erradas que no futuro vão refletir negativamente na questão da segurança pública, que não possui fórmula mágica para melhorar. É um trabalho constante, é um trabalho diurno e é um trabalho de combate à criminalidade. Enquanto isso não for foco no Brasil, a gente não consegue melhorar essa questão. Muito obrigado.